Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Essa semana nós temos aí a realização de mais uma edição da FenaSucro Agrocana, as duas grandes vitrines da cadeia produtiva canavieira mundial, não apenas nacional, mas mundial também. E a gente tem a satisfação de nós termos aqui de volta aqui nos nossos estúdios, como fazemos há alguns anos já, a presença de Paulo Montaboni. O Paulo ele é diretor da Rede Alcântara, empresa promotora e organizadora da FenaSucro, e é também um profundo conhecedor da cadeia produtiva sucroenergética. Bem-vindo mais uma vez, Paulo. Muito obrigado, que é um prazer estar aqui com você. Todo ano a gente dá sempre essas boas notícias aí que o setor sucroenergético tem para nós. Mas vamos já de cara assim falar para o nosso telespectador que este ano é um ano privilegiado, nós do setor somos privilegiados, nosso telespectador é privilegiado porque é um ano com um ambiente de feira, de negócios completamente diferente. Nós temos notícias realmente alvissareiras, notícias divulgadas nos últimos dias, nas últimas horas aí, que acabam fazendo com que a feira também tenha um âmbito diferente. Com certeza, esse ano a gente vem com uma pegada diferente e renove seus negócios através do RenovaBio, que é uma política pública que a gente está implementando a partir do dia 1º de janeiro. E a feira ela acontece num momento muito propício, onde o setor de bioenergias mundiais se posiciona no mercado como uma alternativa muito viável. As grandes empresas de petróleo, as grandes empresas de alimentos e bebidas, elas estão começando a entender que as bioenergias são a solução, é o futuro do nosso país. Eu diria até o futuro mundial, não é? Mundial, realmente. Vamos já para esquentar, o que é que nós temos de atrações nessa edição da FenaSucro que começa na próxima terça-feira? Isso, a FenaSucro ela começa terça-feira com a abertura através da Datagro, né? Uma sequência de palestras com a presença do ministro Ricardo Salles e outros grandes chefes aí que comandam o setor sucroenergético, e a FenaSucro ela tem uma grade de conteúdos muito forte. Então, de terça a sexta, o público visitante da feira vai poder ter acesso ao que tem de mais moderno e as mais novas iniciativas que o governo está tomando em termos de bioenergia mundial, em termos de RenovaBio, todas as inovações aí que compõem o etanol de milho também sendo abordado já nessa feira, e os subprodutos da cana, que são inúmeros que a gente tem por aí. Parabéns pela escolha do Ricardo Salles para ser o presidente de honra da Agrocana. O Ricardo Salles é o ministro do Meio Ambiente e nesse momento ele é o ministro de maior visibilidade no governo Bolsonaro. Quer dizer, nós temos o mundo inteiro discutindo questões ambientais e muitas questões patrocinadas, pré-fabricadas, para denegrir a imagem do Brasil. E o ministro Ricardo Salles foi uma escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro, vem defendendo e trabalhando com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também trabalhando juntos aí, fazendo um trabalho fantástico. Ricardo Salles é um nome que hoje o setor sucroenergético pode se orgulhar de ter no Ministério e mostrar para o mundo o que nós somos de verdade, né? Não fake news. Eu acho que o setor sucroenergético hoje de bioenergias ele se posiciona no mercado ambiental como uma plataforma de salvação do planeta, né? Nós temos a maior máquina catalisadora de CO2 do planeta. Então eu acho que agora, com um ministro que defende os interesses do setor, que entende as necessidades ambientais do nosso país, que hoje demanda aí como um dos países que mais tem políticas públicas para isso. É o único país do mundo que 18% das suas terras elas pertencem às florestas. Então isso em nenhum país. Quando a gente fala de setor sucroenergético, de catalisadores de CO2, de indústrias fazendo bioenergia, hidrelétricas, eu acho que o Brasil se posiciona de uma maneira bacana e é esse ministro, Ricardo Salles, que está fazendo com que a gente erga a cabeça e tenha valor nesse trabalho todo que nós vemos desenvolvendo durante esses anos, né?
O ministro, ele é um ministro bem atuante, conhece e vai fazer com que o Brasil se destaque cada vez mais e a gente seja também protagonista dessa grande crise ambiental que o planeta vem sofrendo e que o etanol, como aditivo à gasolina do planeta, possa diminuir essa quantidade de CO2 nos grandes centros, se transformando num aditivo ambiental amigo da natureza. O meio político brasileiro também de olho na FenaSucro, aproveitando essa oportunidade, essa reunião de empresários, lideranças do setor. Com certeza, esse ano a FenaSucro a gente vê pelo pré-credenciamento que já está acima da média dos outros anos. O investimento dos expositores e novas empresas e antigas empresas que trabalhavam voltando para a feira, uma feira maior com 5% a mais de expositores e projetando 10% a mais de negócios aí. Isso já é uma marolinha do RenovaBio, né? Eu acho que a gente já começa a sentir um mercado diferente, um mercado com mais previsibilidade, onde grandes petroleiras já se posicionam como biocombustíveis também. Você tem aí a fusão da Bunge com a BP, você tem aí a Shell comandando o etanol brasileiro, então eu acho que isso já é uma amostra do que nós temos aí para o etanol. O etanol pode ser um aditivo da gasolina e pode trazer grandes rentabilidades. A gente está aí num acordo comercial com a China de 10% de incremento no etanol da gasolina da China. Se você for pensar no impacto ambiental que isso vai trazer, e essa amostra que nós vamos ter de uma máquina catalisadora, onde você resgata esse CO2, você vai ter um incremento muito grande financeiro dentro desse setor. E é aí que eu vejo as oportunidades e o termômetro acaba sendo a FenaSucro Agrocana aqui em Sertãozinho, que é protagonista. A gente costuma falar que entrou no credenciamento da feira e foi embora com uma usina de cabo a rabo, né? Todas as tecnologias, todos os tipos de soluções que tem para esse setor vão estar disponíveis na FenaSucro Agrocana. Você citou a fusão Bunge, BP, British Petroleum. Você falou do acordo da China, que nós tivemos aí o governador Dória na China, acompanhado de lideranças do setor, fazendo já as primeiras gestões. Um primeiro número divulgado pela imprensa significaria que nós poderíamos dobrar a produção nacional de etanol anidro, porque aí seria o anidro, não é? E vamos ressaltar que a produção de de motores elétricos para os automóveis, para as motos, para o patinete, hoje todos os veículos já têm a sua opção elétrica. O etanol é a grande matéria-prima para você produzir energia, para você produzir inclusive a energia limpa, renovável, através da célula combustível de hidrogênio. Então a expectativa que nós temos, quem imaginava que o etanol seria finito na bomba de gasolina, no hidratado, não, muito ao contrário. O espectro, o ambiente, o horizonte que nós temos aqui para o etanol é realmente extraordinário. Ele é extraordinário e ele combina muito bem com a eletrificação dessa parte de mobilidade, né? Hoje, a Toyota, em outubro, lança o primeiro carro híbrido, elétrico, flex. Então, nós vamos ter o carro o menos poluente do planeta, né? Você ter aí no Brasil a energia elétrica vindo das hidrelétricas, da biomassa, faz todo sentido você ter um carro elétrico. Diferente da Europa, que queima carvão para poder abastecer um carro a energia. Então, não faz muito sentido. Nossa expectativa é que o etanol se transforme num grande aditivo mundial, né? No Brasil, lógico, ele pode ser o hidratado como um combustível pleno, né? O nosso clima favorece isso. Em outros países, a adição de 1%, 2%, até 10%, a Colômbia, por exemplo, tem 15% de etanol na gasolina obrigatoriamente. Isso faz com que os grandes centros se despoluam. E isso eu acho que está a grande sacada e que a gente está sabendo fazer. Nosso presidente da RID, Alcântara Machado, acompanhou o João Dória nessa missão à China, tiveram vários jantares com o pessoal da Única, com o pessoal da China, e realmente, quando a gente transforma o nosso combustível num aditivo mundial, a penetração dele é muito forte. Com os Estados Unidos fazendo etanol de milho,
com o Brasil fazendo etanol de cana e podendo ter as usinas flex ainda, fazendo com que as usinas trabalhem 365 dias por ano, então a gente não teria entre safra e o preço continuaria mais estável, eu acredito que tudo isso vai incrementar muito. E as usinas que hoje estão fechadas no Brasil devem voltar a operar, e eu acredito que novas usinas, novos greenfields vão ser injetados aí para poder cobrir essa demanda mundial, porque agora nós vendemos, temos que fabricar. Então eu acho que nós nunca consumimos tanto etanol no Brasil e agora é hora da gente exportar esse produto. E a hora que você põe tudo isso na balança e imagina que nós temos 27% de adição de etanol na gasolina do Brasil, você vê que o preço do etanol ele é um preço justo. E se você for para o apelo ambiental, ele tem mais propósito ainda. Então eu acho que a balança comercial do açúcar também já está começando a ter um preço futuro muito melhor do que a gente está tendo hoje. Até por essa questão de nós estarmos produzindo com a nossa cana mais etanol. Exatamente. Então, essa equalização mundial, ela depende muito do Brasil ainda. Então, eu acho que a gente consegue ter aí, nas entre-safras, na produção, nas novas alternativas de fabricação de etanol, né? Se você for olhar hoje o etanol de segunda geração, ele ainda não está implementado no Brasil. Existem algumas usinas já operando, mas o custo ainda não está operando. Economia de escala, não é? Se você for para o Mato Grosso e entender ali o centro-oeste, o milho, a produção de etanol de milho já é uma realidade. Já eu ia lhe perguntar isso, o etanol de milho tem visibilidade nessa edição da AgriShow? Da AgriShow não, da FenaSucro. Perdão, da FenaSucro. Tem visibilidade, hoje Sertãozinho também domina essa técnica, né? Hoje aqui na escola do Senai a gente já tem coluna de destilação só para etanol de milho, usina flex só para etanol de cana, então a gente consegue aqui em Sertãozinho atender essa nova vertente mundial, né? Com os Estados Unidos e Brasil produzindo etanol para o mundo, eu acredito que isso daí realmente vai tomar uma proporção que a gente volte a ver Sertãozinho trabalhando 24 horas por dia, nosso setor mais pujante, e é o que a gente está falando desde o começo. A previsibilidade hoje que o empresário tem, fica mais fácil dele acreditar e investir as suas fichas no que realmente vai dar retorno, que são as bioenergias mundiais. Paulo, a FenaSucro Agrocana, ela sempre foi o limiar de mudanças. Então a gente percebe no setor, termina uma edição, se prepara já, se fala do ano seguinte, e a expectativa toda vai até a próxima edição. Sim. E quando começa essa edição, nós temos realmente uma ideia do que temos de tecnologia, do que nós temos de cenários, até pelos eventos paralelos que são promovidos. Nós temos uma ideia do interesse do governo em estar junto ou não estar junto, apoiando o setor. Nós tivemos esses vários ciclos de distanciamento do setor, depois com o Michel Temer, que implementou o RenovaBio. Nós até, antes do programa, falávamos aí, nós temos que render uma justa homenagem ao ex-presidente Michel Temer, que, na minha opinião, e eu acompanho esse setor desde 75, nenhum presidente da República fez pelo setor o que Michel Temer fez através do RenovaBio. Se você pegar desde o Proálcool até o RenovaBio, nós temos um elo muito grande aí que não foi feito nada no nosso setor. Nada. Né? E eu acredito que o governo Bolsonaro, implementando o RenovaBio, a gente tem um incremento muito forte no nosso setor. Se você pegar uma usina de porte médio, vai estar recebendo um incremento de quase 14 milhões de reais só em CBIOS, em debêntures de crédito de carbono. Quem está comprando esses créditos de carbono? As empresas que poluem o meio ambiente. Exato. Então, se você vê que essas grandes multinacionais já se posicionam dentro do setor sucroenergético, não tem como o petróleo viver sem os biocombustíveis. Isso já é sabido, e numa cultura hoje da nossa juventude, vai ficar difícil você comercializar um produto que agrida a natureza. Então não vai fazer sentido você tomar um refrigerante no qual os caminhões são movidos a óleo diesel e estão impactando o CO2, a não ser que ele faça alguma coisa comprando crédito de carbono, plantando árvores e cuidando do meio ambiente. Você começa a ver as grandes multinacionais já se posicionam com produtos muito mais sustentáveis do que antigamente. Na hora de escolher um tomatinho orgânico, você dá preferência e acaba pagando um pouquinho mais caro por tudo isso.
Então, eu acho que o nosso setor tem muito lastro para abrir, e você pode ver que se as garrafinhas PET da Coca-Cola são, na sua maioria, feitas de cana-de-açúcar, os saquinhos plásticos do supermercado, escova de dente, hoje você tem aí plástico da cana trabalhando em todos os lugares. Até na perfumaria. Até na perfumaria. Então, nós temos hoje, além do etanol, vários subprodutos, e esses aí que nós temos que explorar também. Hoje, nossa indústria de Sertãozinho, ela pode atender muito bem papel e celulose, indústria de alimentos e bebidas, toda a parte de transporte e logística, que hoje representa quase 30% aí do valor final dos produtos do setor sucroenergético, e é aí que a gente tem que se posicionar. Trazer isso para discussão através dos fóruns que nós temos dentro da FenaSucro e impactar com perguntas, com respostas e trazer esse novo cenário para essa nova fase que o setor está vivendo, né? Eu acho que se você acompanha aqui a indústria, você vai ver que hoje está diferente. O humor está diferente, as indústrias já estão trabalhando mais, você já tem aí uma recolocação dentro dos parques fabris, dessas demissões que nós tivemos nesses últimos anos já sendo incrementada. Você tem várias empresas apostando aqui na região do Sertãozinho, construindo novas operações aqui, fazendo com que essa cidade realmente mostre o valor que ela tem. Então, se você pega um investimento igual a Ravan está fazendo aqui, por algum motivo ela tem. E isso mostra com que o nosso setor volta e volta por cima da onda que a gente estava surfando aí, tomando uns tombinhos meio grandes, né, Cláudio? Eu falava para você do viés, inclusive viés tecnológico que representa a FenaSucro. Uma das principais, uma das matérias que mais marcaram a minha carreira de mais de 50 anos como profissional de jornalismo foi um telefonema que eu recebi há 3 anos, dezembro, uma quinta-feira, do Ministério das Minas e Energia, assessoria de imprensa do Ministério das Minas e Energia. Essa é a história do RenovaBio. E observem a importância da FenaSucro. E era o assessor de imprensa do ministro me convidando para no dia seguinte gravar uma entrevista para o nosso TV Brasilar, gravarmos um depoimento exclusivo que o secretário Márcio Félix, que era o secretário de petróleo, gás natural e biocombustíveis, na época era bioenergia, ele até mudou o nome, fez questão de mudar o nome. Ele queria fazer ele precisava de uma ajuda nossa e queria dar uma entrevista exclusiva. Eu estranhei, eu já contei essa história aqui, mas eu repito ela para a gente poder mostrar para o nosso telespectador a oportunidade que a FenaSucro oferece em termos não apenas de inovação, de negócio, mas também de mudança no setor. E eu estranhei porque eu já morei em Brasília, sexta-feira em Brasília você não faz nada. Não acontece. Sexta-feira termina quinta-feira com o fechamento do Senado, da Câmara, os ministérios também, todo mundo está viajando. E eu questionei, mas você está me chamando para uma entrevista na sexta-feira à tarde em Brasília, 14 horas, o senhor pode vir? Posso. Mas você tem certeza? Perguntei 3 vezes, certeza que eu não vou perder a viagem? Não, certeza. Eu fui a Brasília e aí o Márcio Félix me dá uma entrevista, ela está no YouTube, é só procurar Márcio Félix, Brasilagro, RenovaBio. Foi a primeira vez que se falou perante a mídia de RenovaBio. E eu confesso que eu não acreditei muito, porque durante muitos anos eu visitava o Ministério da Agricultura, fazia entrevistas no Ministério da Agricultura, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Fazenda, na época do Palocci, estávamos lá, aí Presidência da República, mas Ministério das Minas e Energia eu passava batido, não queria nem saber, porque ali estava, dentro do Ministério das Minas e Energia, estava o grupo que fez todas essas campanhas contra o etanol, contra o álcool, que quebraram o setor, desestabilizaram uma perspectiva, atrasaram o Brasil, né? Isso acabou sendo corrigido com essa atitude do presidente Michel Temer de apoiar o RenovaBio e, como você bem destaca, do presidente Bolsonaro prosseguir. Bom, gravamos a entrevista, eu fiquei convencido de que realmente o que na segunda-feira seria lançado o RenovaBio no Palácio do Planalto. A Nissan, inclusive, estava com os carros já prontos lá de célula combustível hidrogênio, quer dizer, carro elétrico, né, usando etanol. Lançamos
E no meio da entrevista eu pergunto para ele, o que é que fez ao senhor se convencer, ele é o grande mentor do projeto. Depois em diante, evidentemente, que se pegaram políticos e técnicos e entidades, instituições que acabaram apoiando, sim, então nós chegaríamos onde nós estamos hoje. Mas ele foi realmente quem defendeu, que fez o estudo todo, e por ordem do ministro Fernando Coelho. Esse mérito tem que ser dado ao ministro também, o ministro jovem, né? E aí ele falou, olha, eu me convenci de que esse projeto de produção de energia limpa e renovável do Brasil, o etanol, bioeletricidade, eu me fiquei convencido quando eu visitei agora em agosto, isso foi em dezembro, visitei agora em agosto a FenaSucro. Eu confesso que eu não conhecia o setor, tinha poucas informações, e ele era um engenheiro que foi da Petrobras, que foi, depois que a Pasadena foi comprada pelo governo da Dilma, ele foi lá para tentar viabilizar, e não conseguiu. E permaneceu no ministério, já do Michel Temer. Ele veio à feira, quem o recebeu foi o Paulo, nosso ex-presidente, que é o secretário Paulo Galo? Paulo Galo. O Paulo Galo recepcionou, o Paulo Galo com a perspicácia, com a inteligência, com a visão estratégica que ele tem, com o conhecimento do setor que ele tem, ele pegou a Elizabeth Farina, presidente da Única, não só mostraram a feira para ele, como foram visitar as usinas, né? A usina São Martinho. Quando e o Márcio Félix fala, ele conta isso, quando ele voltou da São Martinho a caminho do aeroporto, a cabeça dele começou a pirar. Ele fala assim, comecei a ficar imaginando, se nós temos essa tecnologia, nós temos que apoiá-la. Essa é a história do RenovaBio. Olha que bacana. E eu fico tão feliz de ouvir você falar da importância ambiental que o RenovaBio traz, porque é uma mudança que ela traz. E aí, ainda dentro desse mesmo contexto, a importância de nós termos o ministro do Meio Ambiente do Brasil, que conhece o setor, sendo a autoridade maior dessa feira. O simples fato dele estar aqui conosco já denota que o setor reconhece também o mérito que ele teve e continua tendo em defender esse setor. O Ricardo Salles, ele é um cara que é trabalhador, conhece o setor e eu acho que ele é capaz de divulgar de uma maneira efetiva o que não vinha sendo divulgado. Se a gente pegar o que estava instalado dentro do Ministério do Meio Ambiente e as corrupções que ali existiam e agora ele está limpando tudo isso, e fazendo com que realmente a gente tenha informações precisas sobre o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Se a gente pensar no futuro do país, você tem que fazer ampliações conscientes, né? Não é a Amazônia, ela está lá para prestar serviço ao Brasil e o Brasil a ela. Eu acho que é uma troca justa. A hora que o homem consegue andar do lado do meio ambiente de uma maneira onde um colabore com o outro, nós temos aí o setor sucroenergético que demonstra isso, né? Com uma vasta oportunidade de mostrar para esses gringos, para essas pessoas que não entendem o que é o Brasil, o que é uma Amazônia. Mas não entendem, desculpa, Paulo, eles não entendem porque eles recebem dinheiro para não entender mesmo, né? Exatamente. São profissionais para ir contra os interesses do Brasil. Eu estava no Canadá vendo uns amigos lá e no livrinho deles lá, a Amazônia é do planeta, não é do Brasil, né? Faz parte do planeta. Então, acho que não. O Amazonas faz parte do Brasil e nós temos que ter consciência e habilidade para conseguir trabalhar, trazer inovação, transformar isso em benefício para a população de verdade, né? Nós temos aí uma parte de saneamento incrível para fazer no nosso país, dar água e esgoto para toda a nossa população e, de repente, o agronegócio vai ser o viabilizador de tudo isso. Hoje, o agronegócio brasileiro, ele tem a capacidade, ele tem a pujança de mostrar para o planeta que nós podemos alimentar-nos. E todos ficarem tranquilos que estão sendo alimentados por um país que preserva a natureza. Isso vai fazer um destaque, porque se você que viaja para fora e você começa a perceber os rios, as florestas, não tem nada a ver, né? Hoje a mata ciliar no Brasil, ela acaba sendo uma realidade. As multas ambientais ficaram mais pesadas. Hoje você tem que ter essa troca. O que aconteceu com a Volkswagen que adulterou todas as caminhonetes Amarok no mundo? Esse dinheiro, onde que ele vai ser implementado?
Como é que vai ser essa troca? É justo nós vamos dar preferência para empresas que poluem o meio ambiente ou nós vamos dar preferência para as empresas que são amigas do meio ambiente? Então, acho que isso o consumidor já começou a perceber, né? Não faz sentido aí a gente usar alguns tipos de produto e ter alguns tipos de atitude que vão acabar com o futuro da nossa geração. Acho que o principal apelo da feira é mostrar esse impacto ambiental que a gente deixa no mercado e que a gente é amigo da natureza e conseguimos fazer tudo isso que a gente faz sem prejudicar o planeta. Então, acho que nós estamos à frente, é uma tecnologia de ponta. Qualquer pessoa que venha falar de bioenergia, açúcar e etanol não consegue falar sem falar o nome de Sertãozinho, e é disso que a gente tem que se orgulhar. É desse protagonismo, é dessa tecnologia que a gente tem aqui. Você tem aqui em Sertãozinho, na macro-região de Ribeirão Preto, várias empresas que atendem aí o setor de bioenergias mundial. Tanto é que na FenaSucro a gente recebe mais de 36 países que vêm. É uma das poucas vezes que o Brasil é protagonista. Eu não trago um palestrante de fora. Então o Brasil, ele se destaca e essa galera estrangeira vem para se atualizar. Importante isso que você acabou de falar. Eles vêm de fora para cá para aprender. Exatamente. E nós temos o que ensinar. E muito. E ensinar com eficiência. Com todos os momentos que nós passamos aí de baixa do setor sucroenergético, nós nos reinventamos quase todo ano para baixar custo e aumentar a produtividade para continuar vivo. Então, acho que tudo isso fez com que o nosso setor se destacasse ainda cada vez mais nesse cenário mundial, mostrando aí as capacidades. Você tem grandes países aqui na América Latina e Caribe que vão começar a fabricar etanol, né, que eram produtores só de açúcar e agora começam a ver essa viabilidade. Então, quando a gente diminui a porcentagem de etanol no combustível, a gente está incrementando pouco a pouco e, quem sabe, a gente já vem falando isso há algum tempo, uma commodity mundial. Sem dúvida. Quantos expositores nessa edição? São mais de 1000 marcas expostas, nós estamos em torno aí de 300 expositores. A feira ela vem voltando a ser o que ela já foi um dia, uma feira aí de 400 expositores, então eu acredito que aí nos próximos anos a gente ainda continue aumentando esse número de expositores, trazendo cada vez mais marcas aqui para a nossa região. No ano passado eu lembro que na véspera da FenaSucro você me honrou com sua presença aqui numa entrevista também, e você já dizia que haviam vendido todos os espaços. Esse ano se repetiu isso? Se repetiu e nós aumentamos 5% o número de expositores na feira em relação ao ano passado. Isso mostra já esse RenovaBio trazendo um novo incremento no mercado, o empresário com uma previsibilidade de investimento muito maior, que isso é muito importante, e as grandes multinacionais já se mostrando aí, os grandes operadores mundiais de petróleo, de combustíveis, já se posicionando no mercado como uma empresa que também tem que ter o biocombustível na sua matriz, porque senão ela está fadada a não trabalhar mais no mercado. Expectativa de público visitante? 40 mil pessoas, 4 bilhões em negócios. A gente já, só aqui na preparação da FenaSucro, são injetados na macro-região de Ribeirão Preto 50 milhões de reais, entre hotéis, bares, restaurantes, estacionamentos, prestadores de serviço, limpeza, segurança, montagem de estande. Então, já mostra aí do pavilhão de Sertãozinho, reverberando toda essa injeção de fomento, de dinheiro na nossa região. Empresários de 36 países, confirmados, já pré-inscritos? Confirmados, pré-inscritos, através de um programa da APLA, Apex, nós estamos trazendo esses empresários estrangeiros, eles são convidados para vir até a feira, conhecer essas novas oportunidades e um trabalho muito legal. A gente identifica no mundo quais são os países que têm potencial para a cana-de-açúcar e convida esses governos para que conheçam a nossa matriz energética um pouco mais profunda, né? E tenham aqui a possibilidade de incrementar isso nesses países. Isso é muito importante, não é? Quer dizer, o representante do governo estar presente aqui, ver a realidade nossa, ver o que se tem de tecnologia, a experiência que nós temos, os resultados dessa experiência nossa aqui, isso faz com que efetivamente se abram mercados também. Com certeza. E o mais bacana de tudo é que esses países vêm aqui e a nossa tecnologia é a preferência mundial.
Hoje, quando se fala de etanol, açúcar e cogeração de energia, os produtos brasileiros eles têm um valor muito maior do que os produtos americanos, que os produtos indianos, chineses. A qualidade do nosso produto é muito melhor. Então, nesse equilíbrio que nós temos de mercado hoje, onde nós temos ofertas que vêm de fora um pouco mais barata, a preferência pelo produto nacional brasileiro é muito maior em relação aos outros países. Nos últimos dias foi anunciado aí um acordo operacional entre a Dedini, que é a nossa empresa que representa a indústria de base do setor, com a Praxe, que é uma empresa indiana, um conglomerado indiano muito grande. Eles sempre foram focados em açúcar. E essa junção, com certeza, também permite com que as empresas, não apenas as usinas no Brasil, mas do mundo todo, possam também contar com essa tecnologia. Essa é uma tendência de mudança, de fusões no setor? Você vê isso? Eu acho que o Brasil ele mostrou para o mundo canavieiro que a oportunidade de virar a chavinha para açúcar ou etanol, ela é muito viável, até para uma balança comercial melhor, né? Você conseguir modular a produção através de um único só produto faz com que isso tenha. O etanol, ele é um aditivo da gasolina. Quando a gente pensa assim, ele passa a ser viável em qualquer parte do planeta. Então eu acredito que hoje todos os grandes fabricantes de açúcar vão ter a possibilidade também de praticar a fabricação do etanol e incrementar isso na matriz energética, porque como a gente vem falando, o apelo ambiental é muito forte. E a hora que a cogeração de energia começar a bombar realmente, você vai ver que os retrofits nas nossas usinas vão ser muito maiores, né? Esse ano já teve grande incremento aí na parte de bioenergia das usinas e isso é uma tendência que vai seguir mundialmente. Hoje a gente poderia estar incinerando nas usinas de cana-de-açúcar com um pouquinho mais de investimento todo o lixo de uma cidade, né? Desidratando o lixo e queimando nas caldeiras, a gente teria aí mais incremento de energia. Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer. Sem que as prefeituras investissem numa usina para fazer essa transformação. É um retrofit, ou seja, você pega o que tem, amplia um pouco mais, aumenta a tecnologia e ela passa a ser uma caldeira que também aceita outros tipos de produto, cavaco de madeira, lixo, e aí você consegue ter uma incinerização e fabricar o vapor que vai transformar na energia elétrica. E é bioeletricidade, né? Limpando o meio ambiente. Se você for ver, olha que bacana, o Brasil hoje tem incrementado na sua matriz energética 8% de bioenergia, né? Vindo da biomassa, sem contar a usina hidrelétrica. Estamos falando de bagaço de cana e madeira. Isso. Quando você vai para o planeta, a média é 2, então nós estamos 4 vezes à frente. E isso ninguém sabe. Eu acho que é aí que nós temos uma capacidade bacana de poder mostrar para o planeta as oportunidades que nós temos dentro dessa fábrica que são as usinas de cana-de-açúcar, as usinas de etanol de milho, as usinas, as fábricas de papel e celulose, as indústrias de alimento. Todas elas trabalhando em conjunto, eu acho que grandes soluções de uma para outra a gente consegue carregar e atualizar ainda mais o nosso setor que já é protagonista aí mundial, né? Essa indústria de base, Paulo, que atende o setor da conversão da cana-de-açúcar em etanol, em açúcar e em bioeletricidade, essa indústria de base é a mesma que produz os equipamentos para a indústria do etanol do milho, correto? Correto. E também é a mesma que utiliza, que prepara e constrói as usinas de biodiesel. Há algum espaço já no radar de vocês também para o biodiesel na FenaSucro? Sim. Hoje, a maioria das empresas que fornecem para o setor sucroenergético, elas já estão nas outras vertentes, como biodiesel, papel e celulose, indústria de alimentos, etanol de milho. E mais que isso, aqui as indústrias ela tem uma grande capacidade na parte, se você for analisar, a parte de transporte e logística do setor sucroenergético, aqui no interior a gente também tem uma grande oportunidade de trabalhar com ela. Então acho que assim, se você for ver o lado visitante da feira e o lado expositor da feira, você tem ali uma correlação de negócio muito grande com outras indústrias. E eu acho que é aí que é o bacana. A gente não depender 100% do setor sucroenergético, né, da cana-de-açúcar e começar a trabalhar as outras vertentes que nós temos por aqui. E a vocação do Sertãozinho de receber bem
todo esse pessoal que vem de fora. Nós tivemos aí o mês passado a Feira da Aviação Agrícola, que aconteceu aqui em Sertãozinho, que mostra também um novo posicionamento, talvez, de Senai trabalhando com esse setor aeronáutico. Então, eu acho que tudo isso faz com que Sertãozinho se destaque e cresça cada vez mais nessas oportunidades que nós temos de negócio. Se você for analisar, Kinak, se você pegar o mundo petroleiro e a usina de cana-de-açúcar, ele tem muita correlação. Nós levamos uma missão para uma feira que nós temos em Macaé, de offshore, que é uma feira chamada Brasil Offshore, para se relacionar. E você vê empresas como Smar, como Caldema, como Equilíbrio, indo até o setor petroleiro e fornecendo também. Então, nós vamos receber uma delegação da Unip, que vem com industriais do setor petroleiro para conhecer também o setor sucroenergético, porque não vai ter como falar de petróleo sem falar de etanol futuramente. E hoje há um ambiente já mais favorável para esse tipo de negócio, não é? Porque até pouco tempo atrás, ou até enquanto foi impeachada a nossa Dilma Rousseff, você para negociar na Petrobras não tinha possibilidade, a possibilidade era remota. E se o empresário tinha princípios de compliance, de ética, de moral, não entrava, porque já tinha que, antes de entrar, já tinha que estar dispondo de caixa 2 aí para poder enxugar as mãos, né? Porque o custo era uma coisa muito elevada e inviabilizava o negócio. Então acho que isso aí também é um momento novo que nós estamos vivendo aqui. Sim, e o mais bacana de tudo é que nós estamos passando por um realinhamento. Então essas empresas que se submetiam a esse tipo de negociata já não estão mais no mercado, né? Dando oportunidade para quem trabalhou sério, acordou cedo, pagou seus impostos, de fornecer. A Petrobras está abrindo muito leque. Grandes petroleiras mundiais já estão explorando os poços de petróleo da Petrobras. Então isso daí já mostra também que o petróleo nacional deve ter um boom e tomara que a gente exporte bastante petróleo e consuma bastante etanol. Eu recordo que numa das suas entrevistas aqui, sempre às vésperas da FenaSucro, e eu fico muito honrado com isso, você mencionou, numa conversa assim, você mencionou, nós temos um critério no FenaSucro, um critério muito sério. O expositor, ele é avaliado para participar, quer dizer, não é qualquer empresário que queira comprar um espaço e montar qualquer tipo de negócio lá que vai participar. Esse critério permanece? Permanece, e é uma das coisas que a Rede Alcântara Machado no Brasil, você pode ir em qualquer feira da nossa organizadora de eventos que você vai ter a certeza de que aquela empresa que está expondo tem lastro para poder te fornecer. Porque você ter lá um expositor que te vende um produto e depois não te entrega, isso não é bom para nenhum negócio. Então, essa verificação ela é feita um a um e todas as empresas que estão na FenaSucro e Agrocana hoje estão aptas a fornecer no mercado. Então, é um selo de garantia. É um selo de garantia que você tem e que você pode ficar tranquilo, que aquelas empresas que estão ali, financeiramente, elas estão se comportando de uma maneira que o mercado permite que elas exponham. Contando só para o nosso telespectador, há casos de empresas que vieram, procuraram e não foram atendidas? Existe muitos casos e a gente também está do lado dessas pessoas, né? Nem todo mundo está com os seus nomes aptos a fazerem compras programadas e tudo mais. Então o que a gente faz? A gente prepara um ano antes essas empresas que têm interesse de estar na FenaSucro para que a gente juntos consiga mostrar as viabilidades, quais são os posicionamentos de mercado, como ela pode se comportar para que ela vá para a feira de uma maneira sossegada e não fique pensando na feira e sim nos negócios que ela deve fazer na feira. Infelizmente, nosso tempo, nossa conversa sempre flui de uma maneira muito gostosa, né? A coisa anda bem, até porque tem muita informação do seu lado e isso permite para o entrevistador fazer um trabalho bem feito para mostrar ao nosso telespectador o que é o setor, o que é o evento, e eu já repito mais uma vez, você é uma das pessoas das poucas pessoas que eu conheço que conhece muito bem, conhece em profundidade o setor. Talvez aí também nós tenhamos uma participação importante da sua pessoa no sucesso da história da FenaSucro. É uma equipe grande que faz a FenaSucro, eu tenho a honra de estar na frente e faço questão de vir aqui todo ano antes da feira falar com você, Ronaldo, justamente porque você sabe e acompanha o setor sucroenergético também de uma maneira diferenciada e tem amor no que faz. Quando a gente põe o amor na frente de tudo, cara, eu acho que a gente consegue ter um trabalho mais bacana. E isso é visto pelos nossos expositores e visitantes, né? Eu acho que a gente fez uma construção aqui em Sertãozinho, são 27 anos de FenaSucro,
trazendo novidades e estando ao lado, né? Essa feira ela poderia estar em qualquer lugar do país e nós escolhemos Sertãozinho porque aqui é a capital mundial sucroenergética e essa bandeira nós vamos empunhar até os últimos dias aí que a gente vai estar à frente do evento. Para terminar, faça o convite ao nosso telespectador para que participe, prestigie, que receba bem, principalmente os nossos moradores aqui da Grande Sertãozinho, que recebam bem os visitantes, é importante isso também, que saiam daqui com a melhor das impressões. Na verdade, com a impressão daquilo do que nós efetivamente somos. Nós fazemos uma avaliação todo ano em expositores e visitantes. O ano passado, a FenaSucro teve 93% de aceitação. Em todos os setores, são mais de 40 perguntas que nós fazemos. Então, o povo de Sertãozinho, os prestadores de serviço, eles já estão muito mais aptos a receber uma feira internacional igual a nossa. E esse trabalho a gente vem desenvolvendo com a prefeitura e com os fornecedores daqui, para que esse volume de NPS que a gente chama, né, que é o Net Promoter Score lá, né, para poder trazer e encantar esse cliente com experiências novas. Então, eu agradeço a toda a população do Sertãozinho que recebe a FenaSucro aqui há 27 anos, agradeço a todos os empresários que confiam no nosso trabalho e o nosso negócio é fazer com que vocês se sintam bem e que Sertãozinho continue sendo protagonista aí desse cenário mundial nesses dias de evento aqui. Paulo Montamoli, muito obrigado pela sua participação, sucesso na feira, tenho certeza que essa feira vai ser talvez a feira de maior impacto que nós tenhamos tido aí nos últimos anos. Com certeza, estão todos convidados, credenciamento aberto no site www.fenasucro.com.br, é só vocês credenciar, já imprime a credencial e está apto a entrar aí de 20 a 23 de agosto em Sertãozinho, na maior feira do mundo de bioenergias. Mais uma vez, obrigado, Paulo. A você, telespectador, amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá. Mais uma vez, obrigado.